Bem, hoje são 9 de setembro de 2013 e estamos conduzindo a entrevista com o professor Dorival José Mendes. Professor Dorival, o senhor estudou na Escola Técnica de Goiânia ainda, não é? De Goiânia. Fez o ginásio industrial. Fiz o ginásio industrial. Ginásio industrial. Não era bem o ginásio industrial. Ginásio industrial básico, não é? Parece que é isso. Exatamente. Ginásio industrial básico. Como que era o ensino desse ginásio industrial? Como que funcionava o ensino dentro? Interessante. Bem diferente do ginásio industrial depois. O ginásio industrial, ele começava a aula às 7 da manhã, tinha educação física às 6, começava às 6 da manhã, já começava com a educação física, 7 horas a gente tinha aula até, eu não sei se 11 horas ou meio-dia. Na parte da tarde, a parte todinha com prática de oficinas. Então, e à noite nós tínhamos estudo dirigido. Então, a gente estudava cedo, à tarde e à noite. Era um curso que tomava o tempo do aluno. E, no meu caso, eu ficava no internato aqui. Minha família era de interior. Eu não tinha outro jeito de estudar que não fosse interno na própria escola técnica. A escola técnica fornecia internato, fornecia refeição, e era uma coisa impressionante. A escola técnica, ela fornecia... Nós estudávamos música, canto orfeano, estudávamos música, tínhamos teatro, além do teatro, nós tínhamos também torneio de oratória obrigatório. Então, o aluno saía daqui muito politizado. E foi daqui que saiu aquela remessa de Iris Rezende. Ele foi um pouco antes de mim. Um monte de políticos goianos saíram daqui, um monte deles. O senhor entra no ginásio industrial, o senhor se recorda o ano? Entra em março de 1954, eu entrei. E saí daqui em dezembro de 57, empregado já. Eu estava trabalhando quando veio o Neif Afonso, um grande empresário da área de retíficas de automóveis, veio e me contratou aqui, ainda na escola. Saí daqui, eu tive uma formatura num dia, no outro dia eu estava trabalhando como torneiro mecânico. Mas o senhor termina o ginásio industrial e aí o senhor começa posteriormente o curso técnico? Não imediatamente. Nessa época, o curso técnico aqui, ele estava desativado. O curso técnico tinha dado uma parada e funcionava na escola o curso técnico de agrimensura, mas por uma escola particular. Aí depois a escola técnica encampou também essa escola de agrimensura. Mas eu não quis fazer agrimensura e fui fazer o curso técnico de contabilidade, porque eu trabalhava o dia todo, sobrava para mim o curso técnico de contabilidade. Depois eu fiquei 2 anos aí, 58, 59, e 60, em janeiro de 60, eu fui para Curitiba. Nós fizemos um vestibular aqui, eu fui para Curitiba para fazer o curso de formação de professores para o ensino industrial, ministrado pela SEBAI, Comissão Brasileira Americana para o Ensino Industrial. Mas antes de continuar, deixa eu entender. O senhor fez o curso, o ginásio industrial, e depois o senhor fez o curso técnico, não é? Veja o seguinte, eu fiz o curso técnico depois que eu tinha curso superior. O curso técnico para mim era tão importante, eu já tinha curso superior e voltei a fazer curso técnico. Não sou eu, na minha turma era eu e o Gonzaga. Gonzaga também já tinha curso superior e voltou a fazer o curso técnico. É muito interessante esse curso técnico da escola, é espetacular. O senhor entrou na instituição em que ano, como professor? Como professor, foi em junho de 61. Em junho de 61 eu já estava dando aula. E interessante, nessa época, eu comecei a lecionar à noite num curso de qualificação de tornearia.
existia uma demanda muito grande para habilitar os torneiros mecânicos da cidade, que eram práticos, e não tinha... a tecnologia deles era muito pobre. Então, nós formamos alguns grupos para fazer o curso, e nós tínhamos torneiros interessantes, torneiro com 25 anos de prática, e era nosso aluno aqui. Esses cursos eram oferecidos em que turno? Era no matutino, vespertino? Noturno? Esse era no turno noturno. Então era torneiro que trabalhava no DERO, trabalhava nas empresas particulares, empresas do Estado, e à noite eles vinham para estudar. Nessa época eles chamavam curso de qualificação, que qualificava o torneiro que já era um profissional. Perfeito. Então o senhor começa em 1961 como professor. 61 como professor. E o senhor, já neste mesmo ano, o senhor se dirige para o curso da CIBAI? Não, eu já tinha... Isso é em 60 e... eu troquei. 61 eu comecei. Eu coloquei 60 aí, 61 eu iniciei aqui. Ah, tá. E o curso na CIBAI? A gente começa em fevereiro de 60, vai até dezembro de 60. Ah, tá. Isso foi no Rio? Em Curitiba. Em Curitiba. O que era esse curso? Em que consistia esse curso? Uma formação integral para professor do ensino industrial. E era um grupo de professores americanos que dava esse curso aqui, e nós tínhamos os professores brasileiros também, mas como intérpretes, e também eram professores escolhidos do Brasil todo. E interessante, sim, esse curso lá, ele foi feito assim, qualificava, dava a formação, nesse caso, dava formação a professores do Brasil inteiro. No estado de Goiás, aqui, nessa época, nós éramos 3 candidatos, cada estado tinha 2, 3 candidatos. Mas um curso também com 8, 10 horas de aula por dia durante 11 meses. Um curso pesado. Muito intenso. E esse curso, ele influenciou... demais. Tanto o ensino, mas eu gostaria de perguntar, além da questão do como ensinar, ele também... teve consequência, ele influenciou a organização acadêmica, os laboratórios, as estruturas curriculares de curso? Veja o seguinte, as escolas, elas tinham praticamente saído daquelas escolas de aprendizes artífices, se tornaram escolas técnicas, Escola Técnica de Goiânia, Escola Técnica de Cuiabá, se tornaram escolas técnicas federais, mas não existia formação de professor para o ensino industrial. Os professores eram todos leigos. Era um bom mecânico que dava aula, era um bom carpinteiro que vinha dar aula, era um grande historiador que dava... Não, na formação geral, não. Os professores eram extremamente capacitados. Aqui nós tínhamos Bernardo Elos, era meu professor de História, José Léo Rodrigues, professor de Português. Nós tivemos vários escritores aqui dentro. Os professores da formação geral eram professores todos capacitados, todos com formação boa. Da formação técnica, o negócio era muito complicado. Então, o Brasil recorreu aos Estados Unidos nisso aí. Formou-se a Comissão Brasileira-Americana, um americano muito interessado no Brasil. Ele já tinha mandado a CSN para cá, para a fundição. E então o americano começou a se interessar pelo Brasil e mandava os professores para ministrar aula aqui. Mas vinha um grupo de professores deles com alta tecnologia, alguns deles escritores, ver se eu me lembro algum, Hermann Stefani, um grande escritor ele tem alguns livros da parte mecânica, tem alguns deles lá. Então, vieram bons professores. E, neste curso,
Foi interessante porque eles aplicavam aqui já muita coisa que o exército americano usou na Segunda Guerra para fazer preparações para ensino com rapidez, ensino com... metodologias de ensino, né, em série. Tinha, por exemplo, o curso TWI, um curso espetacular. Então, eles aplicavam tudo isso aqui conosco e eles formaram um grupo de professores que, quando saiu de lá para dar aula, que chegou nas escolas técnicas, foi um bafafá do peru, porque o professor velho que estava aqui, no nosso caso aqui, nós não tivemos problema não, que a gente tinha, alguns professores da escola já tinham feito esse curso, mas 80% não tinham. Quando nós chegamos aqui, nós fomos rejeitados, mas na hora, porque nós viemos para tirar o emprego dos professores antigos. Eram professores leigos e nós tivemos muita dificuldade. Tanto é verdade que eu não pude chegar. Aí o MEC exigiu, porque o MEC aplicou muito dinheiro nesse curso, formou, já estava formando os professores e exigia que os diretores da escola consumissem esses professores formados imediatamente antes que ele perdesse essa formação, né? Mas nós chegamos, houve uma rejeição dura em alguns estados. São Paulo não teve, Rio de Janeiro não teve, automaticamente eles foram absorvidos, também no Paraná foram absorvidos. Daqui para o Nordeste o negócio foi feio. Tanto é verdade que depois eu vi os professores do Nordeste foram para o Sul para arrumar emprego lá, que o Nordeste não aceitou. Então, provavelmente, os estados em que as transformações industriais já estavam mais avançadas, foi que aceitou. Ocorreu esse acolhimento maior nos locais em que a instituição ainda tinha cursos mais tradicionais de ofícios e tudo mais, e que eram menos industrializados, a resistência foi maior. Foi maior. Para você ver quanto era difícil, quando nós chegamos aqui, o presidente da República, nessa época, era o famoso Jânio Quadros. Ele era meio doidão. Exigiu como é que fizesse isso, fizesse aquilo e tal. E o ministro da Educação exigiu que esse pessoal fosse aproveitado. Nós chegamos aqui, o diretor queria aproveitar e os professores não aceitaram. Nós tivemos que entrar na escola dando cursos especiais até o negócio melhorar. Mas veja o seguinte, aí nós começamos, eu, por exemplo, comecei dando aula em curso de qualificação, eu fui o primeiro a entrar, depois o professor Dorval conseguiu entrar, também acho que ele entrou em curso especial, até que, enfim, todo mundo se ajeitou. Só que num espaço curto, aí todo ano vinha mais gente. Aí, numa época, já tinha eu, o Dorval, o Clarismar, depois veio João Ferro, Joneval, Abimael, tem mais. Eu sei que aí a gente formou um grupo relativamente grande. A modificação foi violenta, porque nós trouxemos material didático novo, técnica de ensino nova, nós fizemos um monte de coisa. Para você ter ideia, eu fiz curso de pedagogia, que eu tinha que fazer um curso tinha que me habilitar como professor, eu fiz curso de pedagogia depois disso. No curso inteiro de pedagogia, eu vi 10% do que eu vi de técnica de ensino que eu vi no curso da SEBAI. E aqui eu fiz curso de 4 anos. Então, esses professores que entraram criaram uma revolução violenta aqui dentro no ensino. Material didático novo, técnica nova. Nós produzimos, porque lá eles nos ensinavam a produzir, porque o americano vê o seguinte, aqui não tem nada, vocês vão ter que fazer. E a gente chegou aqui e começou a fazer. E a grande briga que era assim, eu lembro que, quando eu estudei aqui, o material didático de mecânica já tinha uns 30 anos, quando eu cheguei aqui era o mesmo. E nós chegamos fazendo o nosso, renovando toda a época. E, na verdade, mudou, houve uma mudança violenta. Essa mudança, ela também ocorreu em termos da concepção do projeto curricular do curso? Vocês conseguiram influenciar muito o projeto curricular? Conseguimos. Era um programa do MEC, né? O MEC
tentou fazer isso e conseguiu. Para você ver, esses cursos, os cursos técnicos foram melhorando tanto. Eu lembro assim, ainda no curso técnico, um dia eu fui convidado por um aluno para assistir à formatura dele, de curso de engenharia. A formatura foi lá na Praça Cívica, às 15h. Eu cheguei lá formando 30 alunos de engenharia mecânica, elétrica. Só tinha um aluno que não tinha sido da escola técnica. Num grupo só, 30 alunos de engenharia, 29 da escola técnica. Por sinal, os 29 tinham sido meus alunos. Então, você veja que o que o curso técnico conseguiu. Ele chegou num nível muito bom. A gente pode dizer que foi um nível excelente. Ele tinha aprovação em qualquer local aí, ó. Esse evento que o senhor foi convidado, da formação desses engenheiros, era da Universidade Federal ou da Universidade Federal. Da Universidade Federal. Da Universidade Federal. E durante muitos anos, você pegava a relação de formandos, 50%, 60% em toda a turma era do Cefet aqui. Então, veja, realmente o ensino conseguiu... Foi lentamente subindo, até chegar num nível muito bom. Então, na avaliação do senhor, a CIBAE foi fundamental nesse processo de reconfiguração do ensino das áreas tecnológicas dentro da instituição. E foi exatamente quando ela formou esse grupo de professores, o MEC fez uma remodelação total. Deixou de ser escola técnica, passou a ser escola técnica, passou a ser Cefet. Cefet é o Centro Federal de Educação, e aí já fez uma mudança. O número de aulas práticas diminuiu por volta de 50% ou mais. Mas aí incrementou a formação geral, né? Para que o nosso aluno aqui tivesse a mesma formação geral do aluno de qualquer escola aí fora. Deixa eu perguntar um negócio para o senhor. O senhor saberia informar se esse processo de formação que a área de eletromecânica teve aqui à época também se estendeu para as outras áreas importantes da instituição, como de construção civil e outras mais? As outras áreas também tiveram professores fazendo a CIBAE, os cursos da CIBAE? Não, vejo se teve mecânica, eletricidade, teve mais, quer ver? Teve mais, eu não estou me lembrando bem, não. Mas quando começou a haver essa modificação aqui, a própria direção da escola, durante um período muito longo, ela passou a dar muito treinamento aqui dentro. Eu me lembro assim, todo mês de dezembro era todinho dedicado, durante anos, à formação, à preparação do professor. Ele vinha, geralmente vinham os professores da Universidade Federal e davam uma aula, davam um curso de aperfeiçoamento para esses professores. Aí todos os professores da escola eram obrigados a fazer. Mas trazia também professor da Universidade Federal de Minas Gerais, trazia de outros estados. E sempre cursos muito bons. Isso foram crescendo e melhorando muito, muito, muito. É claro que aquela melhora que eu falei sobre o ensino foi quando nós chegamos aqui no industrial básico, que ainda era uma coisa muito pequena. E a escola começou a crescer, não cresceu só com o curso SEBAE. SEBAE ajudou demais, mas mais na frente o próprio Ministério da Educação é que provocou uma transformação muito grande no ensino técnico, e ele realmente chegou num patamar muito bom, né? Perfeito. Eu acho que até hoje ele é muito bom, não é? É muito bom. Deixa eu perguntar ao senhor, esses jovens professores que o senhor se referiu e que o senhor se coloca no âmbito deles, né? O senhor também se referiu ao professor Gonzaga, o professor João Ferro. Esses jovens professores estavam todos na área de
já era a área de mecânica Não. ou a área de eletromecânica? Não. Qual que era a área que aglutinava... eletricidade, mecânica, mais eletricidade mecânica. Aqui foi mais em eletricidade mecânica. O próprio curso técnico em eletromecânica, na verdade, então a própria criação do curso já estabeleceu esses dois grandes grupos ali. Né? Veja o seguinte, a escola técnica tinha curso de mecânica. Em 1942, 43, 44, ele tinha curso de mecânica. Depois, esse curso de mecânica foi interrompido e ficou sem curso de mecânica. A escola deu curso de agrimensura, curso de eletrotécnica, não tinha de mecânica. Aí nós fizemos, foi feito um estudo de mercado e chegou-se à conclusão que não devia criar aqui no Cefet um curso de mecânica puro, e sim um curso de eletromecânica. Parece que o segundo curso de eletromecânica do Brasil foi criado aqui. Esse curso de eletromecânica foi muito bom, porque ele atuava nas duas áreas, eletricidade e mecânica. E logo depois começou o advento da eletrônica aparecer demais, então ele pegava a mecânica, eletricidade e eletrônica. E bem mais na frente, depois, é que mudou de eletromecânica para mecânica. Mas aí houve uma separação e oferta de outros cursos, né? Porque aí surge o curso de eletrotécnica e o de mecânica. Hoje eu não, ficou o curso de eletrotécnica e de mecânica, mas aí depois fechou o de eletromecânica, ficou só o de mecânica. Aos pouquinhos foi fechando, porque o aluno de eletrotécnica, ele já trabalhava como eletrotécnico e ele fazia as manutenções do eletromecânica, e então ficou só mecânica e eletricidade daí para frente. Perfeito. Como que se estruturou essa coordenação a partir ali do final dos anos 1960, os anos 1980? Nos anos 1960, nos anos 1970, houve uma consolidação desses cursos técnicos dentro da instituição? Houve. Veja o seguinte, isso começou meio devagar. 1962, 63, 64, os cursos técnicos aqui era curso de agrimensura, curso de agrimensura, curso de estrada, curso... Aí depois começou o curso de edificação, curso de eletrotécnica, foi montando aos poucos, eu não lembro bem, assim, a sequência foi mais ou menos esta. Assim que, quando entrou eletrotécnica, logo começou eletromecânica, depois cessou eletromecânica e começou mecânica. Mas isso foi um pouco lento, foi implantando lentamente. E esses cursos começaram um incremento muito bom como curso técnico, já por volta de próximo de 1970. E me parece que nessa época, por aí assim, o professor Niso entrou como diretor da escola técnica. Niso Prego. Impressionante que ele era um advogado. E ele chegou nessa escola técnica, ele virou de cabeça para baixo, transformou a escola técnica num super colégio. Um advogado, incrível, né? Mas o cara tinha tudo para ser um educador, tinha tudo. Um cara impressionante. Então, o que ele fez? Aí ele pegou, foi quando ele começou a fazer isso. Você vai ser o coordenador de mecânica, você é o coordenador de estrada, coordenador de agrimensura, coordenador de edificações, e foi formando os grupos. Esses grupos já existiam, mas eram grupos sem cabeça. Um grupo aqui, outro. Aí ele começou a formar a coordenação de mecânica, a coordenação daquilo. A hora que isso pegou, foi embora. Porque aí começou, cada coordenador queria ser um curso melhor do que o outro.
com mais aprovação, com alunos melhores. Então, a briga por qualidade aqui começou entre os próprios professores. Isso foi muito salutar. As próprias áreas. E foi muito bom. E foi quando... E a escola passou a mandar muito professor para fazer especialização nas outras escolas, nas indústrias. Começamos a levar os nossos alunos para as indústrias. A gente levava nas indústrias de São Paulo, Rio de Janeiro, de Minas, não só aqui. A prática da visita técnica. A prática da visita técnica. Já começava nesse período também o estágio também? O estágio, eu fui coordenador de estágio, para você ter ideia, em 1960 e... Antes de 1970 eu já era coordenador de estágio. Essa prática já estava... Eu fui visitador de empresa, eu dava aula e era visitador de empresa. O que eu fazia? Eu visitava o empresário para preparar o estágio do aluno. Eu ia até o empresário para explicar para ele o que era o nosso aluno. Que ele falava assim, me manda um mecânico. Ele queria um mecânico para chegar lá e tornear uma peça. O nosso mecânico não era isso, ele era muito mais do que isso, mas não era um torneiro. Ele sabia um pouquinho de tornearia, mas ele sabia tudo que tinha lá dentro da indústria dele. Só que o empresário não sabia que era assim. Então a gente ia, conversava com esse empresário, trazia o elemento aqui. Quando ele entrava aqui e viu o aluno, ele ficava entusiasmado com o nosso aluno. Para você ter ideia, depois que a escola passou a trabalhar com estágio de maneira bem feita, que eu digo assim, organizou e tinha, inclusive, verba para isso, tinha o departamento certo, pagava o professor para ir lá na indústria, trazia o industrial aqui, ele vinha fazer palestra aqui, fez amizade entre o empresário e a escola. Isso foi muito bom, porque os empresários davam estágio para o nosso aluno, ele não era obrigado a pagar salário, ele era obrigado a dar um seguro de vida, porque o aluno ia trabalhar lá, e o aluno chegava lá, não ficava como estagiário olhando, não, ele chegava para trabalhar, mas tudo com avaliação. Eu lembro assim, nessa época, o aluno ficava um período lá, nesse período ele tinha que mandar 3 relatórios. 3 relatórios, mas calhamaço mesmo. E os relatórios tinham que ser avaliados por um supervisor lá na indústria que tivesse curso superior. Por exemplo, tinha que ser um engenheiro para relatar o que ele fez. E isso deu tão certo que os nossos alunos foram solicitados demais e a empresa passou a concorrer com o aluno. Não, quantos estagiários você tem lá? 3? Não, me manda 4, me manda 5 e eu vou pagar tanto. Já, mas tudo era com bolsa complementar de estudo. Assinava a carteira profissional, mas como estagiário. E eles recebiam um bom dinheiro como estagiário, bom dinheiro. Normalmente, terminava o estágio e ele já ficava como funcionário. Perfeito. Deixa eu perguntar ao senhor, o curso era oferecido no matutino e no noturno? Era oferecido em... Inicialmente só no noturno. Aí depois, quando o Niso chegou, falou, não, nós vamos pôr no matutino também. E no vespertino também nós colocamos para trabalhar com um regime de intercomplementaridade. Quando veio aquela lei do Vasconcelos lá, tudo tinha que ser profissional, o Estado não tinha escolas profissionalizantes, então ela assinava convênios com os Cefetes, e o Cefet dava a parte de profissional como intercomplementaridade. Então o curso era oferecido pela manhã e à noite, e à tarde nessas relações interinstitucionais com outras escolas? Com outras escolas. Estaduais? Estaduais, com as estaduais. Só com as estaduais, com os particulares não, mas com as estaduais. E o Estado usou isso durante muito tempo, bastante tempo mesmo, até que depois o Estado começou a colocar algumas escolas para eles, profissionais, mas
não foi eles não tiveram sucesso, porque não conseguiram, não levaram para lá bons profissionais. Quem ia ser professor lá era um professor, por exemplo, de geografia, cismava de trabalhar com artes industriais. É muito difícil, né? É muito bonito, mas é difícil. O perfil socioeconômico do aluno que fazia o curso pela manhã era diferente do perfil socioeconômico do aluno que estudava à noite? E também a faixa etária havia diferença? Era diferente, e a faixa etária era bem diferente. Mas uma coisa impressionante, a faixa etária de cedo era de alunos bem jovens, e alunos descansados, com notas boas para danar, e o aluno da noite, um aluno mais cansado, mais velho, mas super interessado. Então, o professor que dava aula cedo da noite, ele pegava o aluno de cedo, ele estava descansado, que era um aluno muito preparado. Mas quando ele ia dar a aula à noite, ele ficava super motivado de ver o esforço do aluno da noite, porque ele precisava daquilo, né? Aquilo lá, a vida futura dele ia depender daquilo lá. O aluno de cedo, não, ele estava fazendo um curso, o outro não, fazendo o curso, né? E esse aluno do noturno, ele era mais velho, de uma origem social mais humilde? Mais humilde, mais velho, de aluno social mais humilde, sim. Muitos deles já estavam atuando no mercado de trabalho? Muitos, muitos. Muitos deles eram, por exemplo, profissionais que trabalhavam, eles não tinham formação naquela área, aí eles vinham para o Cefet e voltavam como técnicos já. Embora a instituição fosse uma instituição, nesse período ainda bastante voltado para alunos das classes trabalhadoras, né? Era mais, não é? Não era uma instituição ainda em que predominasse nela estudante de classes médias, não, né? Não. De trabalhadores mais assalariados. Mas os grupos noturnos eram sempre desse jeito que você falou, mais ou menos assim. Os grupos diurnos geralmente eram um aluno mais ou menos igual ao aluno das escolas lá fora. Era um aluno que vinha para cá. Eles começaram a vir para o Cefet, porque aqui eles conseguiam mais aprovação nos cursos de qualquer curso lá fora. Então eles vinham para cá porque aqui eles recebiam boa formação para fazer o vestibular. Por incrível que pareça... Mais do matutino, do matutino. Por incrível que pareça, esse negócio funcionava assim. Mas, para você ter ideia, desse exemplo que eu dei para você, de 29 alunos formando numa turma de engenheiros eletricistas, 80% era noturno. 80%. 80%. Ou seja, então alunos do curso noturno também pegavam uma formação muito boa. De origem humilde conseguiam. Porque eram alunos muito esforçados. Era o aluno, como eu disse, o aluno de manhã vinha fazer um curso, o aluno da noite fazia o curso. Aquele era o curso dele. A sobrevivência dele ia depender daquilo, né? Mas sempre o aluno de manhã era mais preparado, não resta dúvida. Do ponto de vista etnorracial, predominava estudantes mais brancos, mulatos ou negros? Como é que era o perfil etnorracial dos estudantes da instituição, tanto no matutino quanto no noturno? Interessante. Por ser matutino, o noturno não tinha muito, não. Mas interessante que a escola técnica tinha muito pouco aluno negro. Não sei por quê, muito pouco. No meio dos professores também, o número de professores negros também era... Professores negros eram pouquíssimos. Olha, tinha o Mauro, o Zé Gonzaga. Eu vou citar, durante 30, 40 anos, parece 2 professores negros. É estranho, não é? Estranho. A gente não via sinais fortes de racismo, mas, de qualquer maneira, é preocupante você imaginar uma instituição desse tamanho não ter negro nela, né? Sobretudo uma instituição que era pública, né? Pública, pois é. Você tinha que imaginar 30%, 40% aqui de raça, de todo tipo. Eu achava um grupo muito selecionado, mas ninguém via falar em nada aqui.
Agora, também parece que a sociedade era muito assim, não é? Ela era... Acho que se você chegava noutra instituição estadual, também era do jeito da nossa, não tinha muita... Aqui, sim, vinha muito pobre. Perfeito. Mas Vinha não muito negros. pobre. Negros, não. É. E o número de mulheres que frequentavam os cursos nessa área? Quando eu entrei na escola técnica, quando eu entrei como aluno, aqui tinha, parece, 4 alunas. Teve uma época que tinha 6 alunos, outra época que tinha 4 alunos, depois ficaram 2 alunas. E depois nós tivemos um período sem nenhuma aluna. Aí depois, nos cursos técnicos, quando passou a incrementar o curso técnico, foi aparecendo alunas, aí pronto, misturou tudo. Mudou, virou uma escola boa, né? Uma instituição de ensino ou só masculino ou só feminino, horrível, né? É horrível. Não... Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor chamou a atenção para o fato de que havia uma interação entre a escola e o empresariado, né? Muito. Por meio do estágio, por visitas mútuas, né? Mas a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: a instituição e os técnicos formados, na avaliação do senhor, a instituição e os técnicos formados contribuíram efetivamente para a consolidação das empresas que atuavam na área de mecânica, eletromecânica? Muito, mas muito. No início, o empresário não entendia o estagiário. Ele pegava o estagiário pensando que ia contratar um operário. Tanto é verdade que aí nós tivemos que correr, as outras escolas não tinham visitador de empresa. A nossa foi a primeira, eu não conheço nenhuma outra que tinha. Por exemplo, o meu cargo era visitar a empresa. Como eu já trabalhava com as empresas, era mais fácil, eu tinha muito conhecimento com eles. Aí eu chegava, por exemplo, na Celg. A Celg estava com 20 estagiários. Ela consumia assim, a turma inteirinha para ela. E a Celg era bom, porque todos os estagiários ficavam com os engenheiros e uma grande parte de engenheiros lá já eram professores aqui. Então, lá foi uma beleza, o negócio pegou e pronto. E esses estagiários, todos depois passaram a ser funcionários, ser chefes e fizeram engenharia. Tem muitos deles, daqui tem lá. Até hoje tem, o Fúdio é um deles. Você lembra o professor Fúdio aqui? Fúdio foi nosso aluno, foi como estagiário, depois voltou como professor, é engenheiro lá. Tem mais além do Fúdio, deve ter mais. Tem mais ainda. Havia, então, uma relação muito intensa, sobretudo das áreas tecnológicas da instituição, com as companhias estaduais, Celg, Saneago e outras... Uma porção de outras companhias aí. Inclusive na área de agrimensura, de estradas, tinha aqueles órgãos do Estado, o IDAGO, tinha uns outros lá, eles contratavam a turma inteira de técnicos. E quando eram feitos pelos órgãos estaduais, os órgãos federais, era muito bom, porque sempre tinha um engenheiro supervisionando esse aluno. E tinha o professor que também saía daqui, que ia visitar lá e fazer avaliação lá. A avaliação do aluno podia ser reprovado ou pelo coordenador, ou pelo professor, ou pelo supervisor do estágio. O patrão não podia fazer a supervisão, não. Podia, se o patrão fosse um engenheiro e o chefe dele, podia ser. Mas quem fazia era um supervisor mesmo. Era uma avaliação muito bem feita. Bem feita para danar. Nós tivemos, então, professores aqui que passaram a ser contratados nas empresas estaduais, do Estado, profissionais que eram dessas empresas e que vieram a se transformar em professores. Professores aqui. Havia, então, essa... E veja o seguinte, esses engenheiros, por exemplo, vinham dar aula na escola. Eles não tinham registro de professor, eles não tinham a formação acadêmica. Aí a escola fazia convênio ou com as faculdades, geralmente federais.
E ele ia para lá ficar 4 meses, pelo menos um semestre, fazendo a formação acadêmica e dando aula aqui. A escola preparou o corpo docente dela muito bem. Eram projetos, então, interinstitucionais voltados para assegurar a formação pedagógica. E também a escola dava formação técnica também. Por exemplo, os professores que já eram professores. Nós fizemos... eu fiz curso em Belo Horizonte, fiz em São Paulo, fiz no Rio, em vários locais para complementar minha formação técnica. E a escola preparou isso muito bem. O Cefet fazia isso aí com... Ainda escola técnica, né? Escola técnica federal, à época. Né? Escola técnica federal. E ela gastava dinheiro nisso aí, gastava muito dinheiro nisso. O MEC despejava dinheiro nesse povo. Porque, veja o seguinte, houve uma época que... É claro que tinha os professores um pouco mais espertos. Sempre falavam assim, mas por que só os professores de mecânica que fazem curso no Brasil inteiro? Porque os professores de mecânica tinham projeto para 3, 4 anos seguidos. Os outros professores não tinham projeto, a coordenação de edificações não tinha tempo. Todo cheio de emprego demais, não tinha tempo. Então, eles não faziam nenhum projeto para nada. Nós tínhamos projeto... Então, vinha aquele mundo de dinheiro para a escola, nós pegávamos o dinheiro todo. Porque não podia devolver. Se devolvesse, perdia. Aí, depois que fez, mas Dorival fez esse curso, agora, mas você fez isso também, fez isso. Eu, Gonzaga, o Romeu, uns outros professores de mecânica, nós fizemos curso à beça, porque tinham a verba para pagar, o MEC queria dar formação ao professor. Mas existia aquela resistência assim, o professor tinha outras atividades, ele não podia ir. E nós aproveitamos e fizemos o que podíamos, né, fazer. Então, de certo modo, a instituição deu continuidade àquela experiência inaugurada lá com o CIBAI. Deu. Só que aí mais com iniciativas do MEC, envolvendo as escolas técnicas federais e universidades e assim por diante. O MEC sempre, eu lembro assim, desde que eu entrei aqui como aluno, eu já via a preocupação do MEC com a formação do professor de escola técnica, porque não tinha onde você... No Brasil não tinha onde você formar o professor, né? Até que eles criaram... Você veja, eles foram buscar nos Estados Unidos. É um esforço que a gente tem que dar a mão à palmatória. Né? Aí fizeram isso para cá. E depois disso o MEC sempre ficou tentando multiplicar o que tinha, até que hoje isso já foi... Isso está bem dosado, né? Mas durante muito tempo era um esforço extraordinário do MEC para dar formação ao professor, porque o MEC queria bons professores no ensino industrial. Quando, no julgamento do senhor, quando o senhor avalia que a Escola Técnica Federal de Goiás alcançou uma consolidação, um reconhecimento, uma identidade? Já nos anos 1970 ou nos anos 1980? Quando que o senhor acha que, na avaliação do senhor, essa consolidação e essa estabilização efetivamente se deu, enquanto Escola Técnica Federal de Goiás? Por volta de 1970, o reconhecimento das escolas técnicas começou assim, de uma vez. Porque antes o filho de família média, o rica, não vinha para as escolas técnicas, vinha para quê? Aí o negócio se inverteu. Por volta de 1970, eu era professor, eu dava aula aqui às 7 horas da manhã, chegava aqui, filho de papaizinho mesmo, só filho de papaizinho, chegava de carro aí para receber aula. Aí eu conversava, e era ótimo aluno. Eu ia conversando com ele e falava assim, a sua pretensão é entrar com a faculdade? O meu é medicina, o meu não sei. A gente formava aluno aqui para medicina. Incrível, né? Para medicina. Quer dizer, o aluno vinha receber, fazer o curso técnico aqui, porque aqui, outra hora fazia assim, ele fazia lá e fazia aqui também, para fazer curso de medicina, curso de engenharia e etc. Mas em 1970 começou. E o negócio ficou forte mesmo, mais para o fim. Aí o negócio foi melhorando bem. Isso veio não crescendo. E como que eram as relações de poder dentro da instituição?
A instituição era democrática, era autoritária? Como é que eram as relações de poder dentro da instituição? Tá bom, eu vou contar uma coisa que vocês vão assustar. Quando eu comecei como professor, eu era professor da parte técnica. Eu ganhava X. E o professor do núcleo comum ganhava quase 2 vezes o que eu ganhava. Eles trabalhavam 18 horas, nós trabalhávamos 40. Eu trabalhei 40 horas aqui, assinando ponto, mas na fita com horário. Quer dizer, eu assinava, batia lá, saía lá. E aquilo era vasculhado mesmo. Nossa aula sábado até das 7 às 18, no sábado, 48 horas por semana. Aí o negócio foi mudando, e quando foi em 62, houve um enquadramento mudando essa diferença, aí todo mundo passou a trabalhar igual, todo mundo com a mesma carga horária, mas no início aqui o professor da parte profissionalizante ganhava praticamente a metade do professor da cultura geral. Era uma diferença gritante. E, inclusive, na sala dos professores, havia um grupo de lá e outro grupo de cá. Era desse jeito. E as relações políticas? Havia muito autoritarismo? Havia uma imposição muito forte das direções e controle dos professores? Houve... veja o seguinte, só no período da ditadura é que isso ocorreu, mas não foi de maneira... Não, houve no período da ditadura, assim, em 64, caçaram alguns professores nossos, o Bernardo Ellis, o escritor, foi caçado, o professor Isaac, ele teve que afastar, voltar, ficar meio escondido. O professor... Teve mais professor. Alguns professores foram perseguidos mesmo. Mas esses já estavam perto da aposentadoria e deram um jeito de encostar esses professores. E, depois disso, os diretores eram mandados de Brasília para cá, mas sempre gente daqui. Mas também mandaram um dedo duro para cá. Não sei se você chegou a conhecer o professor... gente, passou o nome dele. O cara que era do Rio, e ele era do SNI. Não era Virgílio, não. Virgílio. O professor Virgílio era cara do SNI, dedo duro, chegou aqui e passou a ser diretor. Aquela coisa lá de cima. Mas ele foi um cara meio estranho. Ele fazia a política suja dele, e aqui dentro... Você já estava aqui, né? Você não pegou ele aqui, não? Não, você não pegou, é isso mesmo. Ele era aquele diretor bonzinho. Ele é um cara inteligente, esperto para danar, mas safado. Por exemplo, quando ele entrou, o que ele fez? Tirou todo o pessoal de apoio, podia dar apoio para ele, fazer esse negócio aqui crescer, ele jogou tudo fora e pôs só as mulheres obedientes. Então, o diretor tinha um bando de mulheres obedientes dentro de uma escola federal, uma escola técnica federal. Isso é uma piada, né? Um diretor com mulheres obedientes. Uma piada. Nessa época, o diretor, inclusive, morava dentro da Morava dentro. A casa dele era aqui. Portanto, o olhar e a supervisão era contínua. Então, era uma diretoria estranha. Por exemplo, eles faziam reuniões aqui do SNI aqui dentro. Um dia eles me tocaram dentro da reunião sem ver. Eu dava aula à noite, eu era o único professor que estava dando aula à noite, todos os cursos estavam de férias, e o meu não estava de férias, nem sei. Então a escola toda fechada. Aí
E a minha turma tinha que passar pela portaria principal, e a reunião estava lá. Aí eu chego lá, a porta abre, um cara lá de dentro me disse, ô, Dorival, vem cá, e eu entrei, eu não sabia o que... E eles continuaram a reunião, e eu fiquei sem graça, e eu estava lá, não podia sair, e quando os caras notaram, não sabia como me expulsar de lá também. É uma situação horrível, né? Uma saia justa. Uma saia justa que não... Agora, isso serviu para mim como uma lição do tamanho do mundo. Gente que saía daqui, ia passear comigo, a gente ia nos botecos, ia dançar, a gente ia pescar, estava aí dentro com carteirinha branca. É um absurdo, né? Mas isso era no Brasil inteiro, qualquer instituição tinha isso, né? Era a ditadura, né? É. E assim, ó, por exemplo, o professor que saía comigo para tomar chopp, para ir pescar comigo, ele era do SNI, mas só que ele era daqui, ele foi envolvido, né? Quer dizer, então era um cara que estava ali por conta do esquema. Nos anos 80, o senhor percebe uma mudança um pouco... Essa instituição ela começa a ficar mais arejada no que tange as relações de poder? Fica, exatamente quando saiu essa pecha desse governo lá, o negócio começou. Aí nós começamos a indicar sempre o diretor por lista tríplice, e geralmente era o diretor que, por votação, nós indicávamos, era o que era indicado. Aí foi melhorando tudo, foi transformando, melhorando. Assim que o Brasil saiu daquele regime duro, a coisa foi melhorando. Porque o diretor, ele era um empregado deles. Ia fazer o quê, né? O senhor chegou a participar das discussões sobre a cefetização? Porque no final dos anos 80 já começa, né, a ter uma preocupação nesse sentido. Começa. O senhor chegou... Como que o senhor viu esse processo? Como que o senhor sentiu esse processo dessas ações que os dirigentes da instituição já desencadeavam na direção da cefetização? Veja o seguinte, já era uma aspiração, uma vontade doida das escolas federais entrar nisso aí. Começou no Rio de Janeiro, né, o primeiro Cefet parece que foi do Rio de Janeiro, depois um na Bahia, e as outras escolas tinham muita vontade, até que começou o Cefet, daí para frente a coisa melhorou muito, que a coisa foi mudando muita coisa, né? A escola passou a ter mais verba, passou a ter mais autonomia, e o ensino passou a ser mais democrático. O professor tinha mais liberdade para trabalhar. Agora, qual foi os pontos, ou algum ponto que o senhor acha que deixou a desejar na transformação da Escola Técnica Federal de Goiás em Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás? Olha, nessa época... ocorreu assim, eu acho que falta de cuidado da direção. Quando isso fez aqui, aqui existia um grupo de professores interessados, de educadores mesmo, que podiam ter feito essa mudança com muito mais resultado. E esse processo de mudança é difícil, né? Porque o diretor que está lá, ele quer o amiguinho dele. O amiguinho dele tem que ser aquele que concorda com ele, né? Aquele que busca água para ele na hora que ele está com sede. E o grande problema foi esse, a parte dos colaboradores do diretor. Aquelas primeiras coordenações lá de cima, né? O pessoal amarrado, despreparado, quando tinha gente aqui passando. Tinha gente nossa aqui dando assessoria no Brasil e o diretor aqui mexendo com mocinha, com menininha. É fácil mexer com esse povo, não é? Muito fácil. Deixa eu perguntar ao senhor. O senhor teve também uma trajetória na iniciativa privada, né? O senhor teve uma fase em que o senhor desenvolveu assessoria, algumas consultorias a empresas, não é? Veja o seguinte, a parte de mecânica que não está no Instituto
na época de escola técnica, escola federal e Cefet, ela toda a vida ficou muito em evidência, porque o grupo de professores de mecânica era um grupo muito atuante. Começou pelo professor Hélio Naves, que ele foi o primeiro coordenador de mecânica que eu conheci. Antes dele teve um, mas o professor Antônio, não sei o sobrenome dele mais. Depois que o Hélio Naves entrou, o Hélio Naves era um professor muito politizado e casou com a filha do diretor. E o diretor é um engenheiro muito... Antônio Lisboa, ele era um homem de nome nacional, o homem era uma sumidade. Então, o professor Hélio, casando com a Zezé, filha do diretor, ele logo apareceu muito, e o professor Hélio foi um homem muito progressista, mudando para melhor, fazendo as coisas boas, mas com a mania de ser ele o chefe. Esse é um problema. Tanto é verdade que, quando ele foi para a direção, ele foi nós fizemos até uma revolução aqui dentro contra ele. Foi passeata, tudo, para tirar ele da direção. E aí, o negócio ficou feio para ele. Extremamente capacitado, o professor Hélio, mas cheio de grupinhos. Um cara, até hoje... Ele vi com um grupinho do Íris, até hoje ele tem isso. É um cara espetacular, uma mente... Ele é um cara assim, ó, se você conversar com ele e falar assim, o que você acha da China daqui 5 anos? Você vai ver o ponto de vista dele é lá na frente. É um cara que ele tem uma visão incrível. E com ele lá, o que aconteceu? Ele lá era um cara muito influente, todo mundo ali fora vinha aqui para procurar o grupo de mecânica. Acabou que nós, o grupo de mecânica, em função dessa alta qualidade técnica dele e política, nós fomos para a indústria, né? A indústria está sempre nos procurando para supervisionar uma coisa, para supervisionar outra, e com isso acabamos... Todos nós de mecânica trabalhávamos na indústria e fora. Nos horários vagos, a gente estava sempre supervisionando, fazendo pequenos projetos. O senhor também teve e ainda hoje tem, se não me engano, uma trajetória como empresário, não é? Tenho. Quando eu terminei aqui, veja o seguinte, quando eu estava terminando o curso da escola, terminando eu ia fazer minha aposentadoria. A primeira coisa, eu procurei treinar um coordenador para ficar no meu lugar. Ninguém sabia que eu ia aposentar, nem um diretor, nem ninguém. Eu contei meu tempo, eu já estava com uns meses de haver. Aí eu peguei o Adolfo, coloquei o Adolfo como... O Adolfinho, que foi assassinado há poucos dias. Coloquei o Adolfo como meu vice-coordenador, assinei na marra. E ele entrou, e eu passei. Só que quando ele entrou como vice-coordenador, eu passei tudo na mão dele. E foi 6 meses, eu como coordenador, mas é ele que trabalhava. E ele falou, mas você vai me matar de trabalho? Eu falei, não, você tem que aprender a trabalhar. Aí, numa sexta-feira, eu dei aula para a minha turma. E veja como é que eu dei a aula. Na sexta-feira, eu cheguei com a minha aula preparada. Eu nunca dei aula despreparado. Eu venho com o meu plano de aula, dei minha aula preparada, falei para a turma, na segunda-feira eu não vou dar aula de vocês. O que foi? Mas também, ainda tinha umas pouquinhas aulas, mas estava encerrando o semestre. Eu deixei para encerrar o semestre com eles. E era a minha última aula, ninguém sabia. Aí eu solicitei a aposentadoria, eu pensei que ia levar uns 2, 3 meses, levou 1 semana e meia, mas eu já tinha deixado tudo pronto. Só que depois a escola me contratou como professor visitante. É professor visitante que chama? É isso mesmo, né? E a escola tinha uma verba que a escola podia usufruir daí, e exigia-se um monte de títulos que eu tinha. Aí o diretor falou, não, você não vai embora não, fica aí, porque nós vamos contratar, você vai receber mais tanto, nós vamos contratar mais 2 professores com o seu dinheiro. Eu falei, então vamos.
Eu pegava um pouco e mais 2 professores ainda. E eu, como eu ia ficar mais 2 anos, eu aproveitei e fiz um projeto para mim. Projetei uma máquina bem... primeiro, eu estudei pelo mercado assim, ó, faltava uma máquina que usinasse 3 metros, que o estado de Goiás toda a vida foi muito forte em chapa. É um dos estados mais fortes de chapa, é o estado de Goiás. O estado de Goiás recebe chapa das usinas, de todas as usinas do Brasil, beneficia essa chapa e vende em São Paulo, Minas, daqui para o Nordeste toda. O estado de Goiás é muito forte nisso. Eu, vendo nessa época, e eu vi assim, ó, precisa de máquina para fazer manutenção nessas máquinas. Aí eu projetei uma máquina para mim. Eu olhava assim, comprar uma máquina dessa eu nunca vou comprar. Projetei uma máquina e, nessa época, o Ministério da Educação estava pagando o projeto, pagava os projetos para quem quisesse fazer no Cefetes. Mas eu não quis entrar nessa, não. Eu pensei, eu vou fazer um projeto aí para o Cefet, e o Cefet me dava o projeto. Eu fui conversar, nessa época era o Zé Alves. Conversei com ele, ele falou assim, não, você pode fazer seu projeto. Eu mostrei o projeto que eu tinha. Você pode fazer seu projeto. Não, nós vamos mandar seu projeto para Brasília. Eu falei, pode mandar. Mandou, aprovou. Aí ele falou, quanto de dinheiro você quer para fazer isso? Eu falei, não quero 1 centavo. Não, mas você vai dar conta de fazer essa máquina sem dinheiro? Eu falei, não, a única coisa que eu preciso é só do ambiente para fazer. Não quero mais nada, nada, nada. Até as ferramentas minhas eu vou usar aqui. Eu vou trazer o material de fora, só preciso das máquinas para eu fazer desenvolver o projeto. E realmente era um projeto revolucionário. Para a época, eu fiz uma plana uma plana fresadora, ela é mista, é plana e fresadora, com 3.400 milímetros de capacidade. Para você ter ideia, ela tem 20 anos de uso, ela é a melhor do estado até hoje. Melhor do estado. Mas coincidiu que o MEC estava incentivando o projeto nas escolas federais para poder melhorar a coisa. O MEC financiava, dava bons financiamentos. Aqui na escola houve vários projetos desenvolvidos aqui. O professor Marinho construiu uma casa aqui, você deve ter conhecido aquela casa dele, pequena, muito revolucionária aquela casa dele. Houve vários projetos. E eles pegaram todo o dinheiro do governo para fazer aquilo. Eu não peguei 1 centavo. Eu peguei, depois que o meu projeto foi aprovado, eu pedi ao diretor, não quero nada, simplesmente você me deu o local para eu fazer minha máquina. Aí fizemos. Eu comprei fundição de São Paulo, tinha que trazer de São Paulo as peças de 1 tonelada e tanto, eu trazia de São Paulo. E aqui descobri uma fundição também em Anápolis, de altíssima qualidade. Eles começaram a fundir para mim, mas como a indústria pobre ela não dá conta de se segurar, começou a fundir material de altíssima qualidade. Quando foi 3 meses depois, o negócio já não prestava. Eu estava no meio da máquina, falei, e agora? Aí eu arrumei um jeito e terminei a máquina, mas eu consegui comprar todo o material por aqui, alguma coisa em São Paulo, montei a máquina e a máquina funciona até hoje, muito bem, muito bem. Ela é uma máquina assim que, na época, qualquer máquina do poste dela pesava 10, 12 toneladas. Eu fiz a minha com 3,5 toneladas. Então, hoje ela tem uns reforços, alguma coisa, ela está na faixa de 4 toneladas por aí, mas o desbaste de material, você pega uma máquina chinesa minha, aí uma chinesa moderna, hoje a minha custa o dobro. A produção dela é o dobro de uma chinesa moderna, e perde por uma alemã, por uma americana, mas eu venho sempre consertando a minha, sempre criando alguma coisa. Tanto é verdade que ela tem 20 anos e trabalha como máquina nova. E agora eu vou fazer outra. Essa é bem eletrônica, bem moderna. Mas eu tenho um problema muito sério. Esse é o grande problema meu. Em função da minha criação,
eu comecei quando gente, meu pai era muito pobre, ele era carpinteiro, então a gente vivia com dificuldade muito grande, mas vivia muito feliz. Aí meus pais se separaram, minha mãe casou com um homem rico. Foi a pior vida minha, foi ser filho de rico. E hoje eu tenho uma ojeriza por dinheiro, eu não suporto dinheiro. Até, isso eu era menino, de 7 anos, 8 anos, e aí eu fui para a mão de um rico miserável. É triste, não? Um rico miserável. Tinha tudo ali, mas você não podia fazer nada. Eu lembro assim, ó, os nossos empregados davam bicicleta para os filhos dele. Eu nunca ganhei uma bicicleta na minha vida, nunca. Então era uma vida muito difícil. E com isso eu criei uma aversão tão grande por ter muito dinheiro, que quando eu montei minha microempresa, eu falei assim, nunca vai sair disso aqui, eu quero só isso aqui é para eu desenvolver meus projetos. E não aceitei nenhum filho meu para trabalhar comigo. Aí um fazia mecânica aqui, ele quis ir trabalhar comigo, não, você não vem trabalhar aqui não. Mas ele foi, trabalhou na Petrobras, trabalhou em outras firmas aí, e trabalhou numa firma no Rio Grande do Sul. Depois que ele já tinha uma prática boa, ele, pai, eu queria trabalhar com você. Eu falei, então vem. Eu não queria que ele começasse a trabalhar comigo para ele pegar as minhas manias. Ele tinha que aprender o dele, né? Não o meu. Ele tinha formação aqui do Cefet, e ele precisava de fazer o estágio por lá, aprender a ser um técnico lá, né? Para depois vir, senão ele ia ficar o tempo todo me obedecendo e provavelmente ele ia ter uma formação deformada, querer copiar o pai. Isso é horrível, né? O pai fica arcaico, ele tem que pegar gente nova que está sempre prosperando. Mas com isso, aí eu fiquei com os 2 filhos lá me ajudando. Um não gostou, saiu. E eu só tenho um filho lá me ajudando, e meu negócio é pequeno. Mas eu tenho uma firmazinha pequena, mas a gente faz muita coisa. O carro-chefe meu lá é matrizes para dobrar chapa, como eu falei para você. O estado de Goiás é muito forte em chaparia, e você pega, por exemplo, a Perfinasa, ela processa uns 4 mil toneladas de chapa, outra mais uns 3 mil. Aqui é muita chapa que faz. E esse pessoal depende de manutenção, depende de máquinas. Eu estou sempre focado neles. E eu projeto a máquina que eles precisam. Então, e essa máquina que eu fiz foi para atender esse tipo de serviço. E ela trabalha até hoje. Mas eu faço também outras máquinas. Chega uma pessoa, você faz isso para mim, faz aquilo. E há poucos dias eu estava sentado e lembrei assim, a gente já fez muita coisa. Tem aqui no... Nós temos aí colocado bem umas 20 máquinas de elevação de carga no polo... Esse polo ali de Aparecida, a Lustol, lá, aquela firma lá, tem 3 máquinas de elevação de carga, projeto meu, projeto e construção. E, por sinal, muito moderno. Lá tem, até daquele geapel eu ia fazer uma muito grande. E esse eu pus uma certa resistência. Quando eu fui entrar na concorrência, eu falei com o meu irmão, isso aqui nós não vamos pegar. Não, Dorival, vamos pegar. Mas era um negócio que eu ia ter concorrentes, assim, como a Otis. Se bem que eu concorri com a Otis demais. Nesse tudo que eu fiz aqui, concorri com a Otis, com várias delas lá. E eu não perdia em qualidade, não. Mas nesse outro lá, como o negócio era muito pesado, eu fiquei com receio que saí. Mas não fiz isso. Mas eu fiz muitos em Brasília, Nápoles, Goiânia, são várias cidades, Catalão, Pires do Rio, máquinas de elevação de carga. E são os monta-carga, eleva carga, monta carga. Então, são elevadores de cargas. E fomos obrigados a fazer também alguns elevadores residenciais. Por exemplo, tem uma
clínica de beleza aqui no setor oeste, uma clínica chiquérrima. Ela tinha lá um elevadorzinho, velho, ruim para danar, e nós pegamos para fazer uma reforma nele. Nós modernizamos, reformamos, e aí depois que estava entregando, eu saí, fiz uma viagemzinha, fui a Caldas Novas, até num encontro de alunos, de ex-alunos da escola técnica, aluno da escola técnica. Aí, quando voltei, o meu irmão acabou de fazer a manutenção, e eu cheguei lá sozinho na clínica. Cheguei, entrei no elevador, olhei, aí eu telefonei para o meu irmão, falei: o que foi, Clovaldo? Você não quis fazer o acabamento do elevador? Eu falei: não, está prontinho. O elevador ficou tão bom que nem eu não acreditei. Ele está lá funcionando até hoje. Nós chegamos a fazer elevadores residenciais para clínicas, mas a gente fazia sempre nós fizemos até 4 paradas, até no 4º andar, porque aí a fiscalização é pequena. Acima disso, nós tínhamos um engenheiro especialista que trabalhou na Otis e que assinava para nós. E nós paramos com esses elevadores porque esse engenheiro, ele era engenheiro mecânico, tinha sido meu aluno aqui. Foi meu aluno, se transformou, tornou-se engenheiro mecânico, trabalhou na Otis, e ele nos ajudava. Mas ele estava totalmente despreparado para construir um elevador. Então, ele era nosso parceiro, ele ganhava a parte dele. Não era sócio, era um parceiro. Ele tinha, inclusive, uma firma dele. E, de repente, ele começou pegar o elevador. Quando chegava lá, eu peguei esse serviço para nós. Eu falei: não, isso aí você não vai fazer, não. Aí o que nós fizemos? Nós simplesmente saímos. Falei com o meu irmão: nunca mais nós vamos fazer um elevador. Porque o elevador que nós fazíamos, eu projetava o elevador para ele não cair. O elevador subia, se arrebentasse a corrente lá em cima, ele tinha um dispositivo que parava no local. Esses outros todos têm também. Eu vou aproveitar e passar uma informação para vocês. Por exemplo, você vê falar assim: o elevador caiu, matou isso. Não existe isso, não. O elevador não cai. O cara, para derrubar um elevador, é uma canseira danada. Mas você fala: mas o elevador não cai de vez em quando? Cai, mas é o elemento que vai lá e derruba. Há pouco tempo aqui, num elevador que eu fui lá, eles queriam que a gente fizesse um trabalho nele, mas eu nunca gostei de fazer reforma de elevador, porque aquilo é trabalho sujo, é só sujeira. Né? Você fica lá trocando peça, eu não gosto disso. Mas eu gosto de fazer coisa nova. Aqui não tem, eu vou falar assim: o meu elevador não presta, eu quero pôr um bom. Aí é comigo. Mas falar: vem engraxar elevador, eu não vou fazer isso. Né? Você pega um mecânico e faz lá. Mas eu fui num prédio lá em cima, e eles queriam que a gente fizesse serviço. Não, esse serviço eu não faço. Aí um dia eles falaram assim: o elevador lá caiu, matou um cara. E eu falei: o elevador não caiu. Caiu porque caiu. Eu não acredito nisso. Aí depois um dia eu encontrei o cara que estava trabalhando no elevador. Falou: quem que derrubou o elevador lá? Falei: quem falou que derrubou? Falei: um elevador não cai. Falei: o negócio foi o seguinte, que lá embaixo ele tem uma caixa de comando e lá em cima tem outra. Quando vai fazer a manutenção, às vezes você desliga ele lá embaixo. Só que quando desliga lá embaixo, tem que ser o cara comunicando por telefone, qualquer meio, que ele está ali, o outro elevador está lá em cima. Né? E o elevador, ele pode cair. Cair assim, se um cara tirar isso, dele tirar aquilo, ele vai descer. Pois lá eles fizeram assim: um cara estava lá embaixo, tirou todo o automatismo, aí a hora que pôs para rodar, ele não rodou, não. Pôs para rodar, ele estava desligado, ele desceu. Né? Desceu em cima do cara e matou. O cara fica num local, lá no fundo é difícil, para ele sair de lá, que ele fica abaixo do piso. Quer dizer, ele viu esse nosso descendo, agora você vê que tristeza. O cara viu descendo, e ele viu que não dava para ele sair, pelejou e foi esmagado. O cara novo só. Mas é assim, o elevador não cai, não. Deixa eu perguntar 2 perguntas para o senhor, para a gente passar para a
conclusão da entrevista, o senhor, observando esse depoimento do senhor, o senhor adquiriu uma competência não apenas como professor, mas também como alguém que desenvolve tecnologia também. Isso. O senhor acredita que uma instituição como esta pode também ultrapassar a condição de uma instituição unicamente formadora Claro. de mão de obra, de intelectuais, de quadros, de artistas, e também desenvolver tecnologia, tanto tecnologia voltada para o setor produtivo, quanto tecnologias sociais? Nós podemos transformar essa instituição em instituição que desenvolve tecnologia para o país, no seu sentido mais amplo? São muitos ex-alunos da escola aqui que tem coisas espetaculares aí fora. Interior, tem interior que você chega, o cara se vê lá, um equipamento todo interessante, moderno, e não, isso aqui eu aprendi com o que eu aprendi na escola técnica, naquela época, e eu vim desenvolvendo. Tem demais por aí. E é claro que isso é possível, sim, muito possível. É a última pergunta que eu queria falar para o senhor, que eu queria... Aqui, ó, eu vou dar uma informação para você. Vê que você nunca foi nessa... O dia que você for nessa reunião que eles fazem em Caldas Novas, agora em novembro tem uma, sobre o aluno da escola técnica. Lá você vê assim, ó, por exemplo, lá tem juiz de direito, vários juízes de direito, vários doutores nisso, doutor médico, doutor engenheiro, doutor... Tem tudo isso lá. Todos eles pedem a palavra para dizer o seguinte: o que me fez evoluir na vida foi o ensino de escola técnica de Cefet, porque lá o cara abre o horizonte para tudo, né? Agora, por exemplo, veja, eu fabrico pontes rolantes. Até um dia, quando me chamaram, puseram um negócio aqui nesse auditório aí, eu não podia fazer, mas eu faço ponte rolante de... Estou terminando uma minha para mim lá, que é de 1.000 quilos, mas a gente faz até 15.000 quilos. A ponte rolante que eu monto para o São Paulo, por aí, ela põe 15 CV para movimentar 5 toneladas. Eu ponho 6 CV. 6. Você entra, por exemplo, numa empresa como Perfinasa, lá tem um monte de pontes. A hora que liga uma ponte daquela, você tem que tapar o ouvido. Você pega a ponte, tem 10 nossas funcionando aqui no estado de Goiás. Ponte de 5 anos nossa. Liga lá, você não vê barulho de nada. Não cai graxa, porque a gente a gente usa um sistema todo novo para não dar manutenção. O consumo de energia é assim, ó, eles põem 15 CV, nós colocamos 6. A diferença é monstruosa, né? O que é isso? É só curiosidade, mas tem que ter coragem, né, de projetar e fazer. Eu faço todo o projeto, faço o projeto elétrico, projeto mecânico e projeto a estrutura também. Aí eu levo no engenheiro nosso, que é nosso parceiro, eu pago a ele para ele assinar o ART, mas eu fiz tudo, o projeto fica dele lá. Mas é um negócio perigoso, né? Porque o pessoal está lá, está trabalhando aqui em cima, mas nunca me passou pela cabeça que aquilo vai pelo menos estragar e machucar um funcionário. Porque em todo esse projeto, quando você vai fazer, você já está pensando em tudo e cercando, né? E você equilibrou o processo. Qual é o que o senhor imagina que essa instituição vai se transformar, ou que o senhor gostaria de vê-la transformada no futuro? O que o senhor gostaria de ver nessa instituição a longo prazo? Eu já sou muito feliz com o que ela faz hoje. O que eu vejo os ex-alunos, os nossos professores, o que eles fazem fora é uma coisa impressionante.
Se ela conservar o que tem, já é bom demais. E claro que ela vai crescer mais. Aí tem professores de altíssimo nível aqui, uma coisa impressionante. É impressionante esse pessoal aqui. Quando, a hora que você começar a conversar com esse pessoal aí, tiver tempo, pergunta ele, o que você está fazendo? Não, tem cara aí que faz o capeta, viu? Você pega doutor aí, tem lá, doutor que ele é especialista em vibração de câmbio. Tem aqui. Então, uma única vibração que tem no câmbio do Fiat, aquele cara sabe tirar aquilo lá. Isso é quase um milagre. É quase um milagre. Você vê, o cara